luta, pois constante precisa ser. Lá, hoje a gente vai mergulhar na história de um único hino, mas que conta uma história muito maior, uma história de fé, de resiliência e de propósito. Sabe, algumas canções são bem mais do que só música. Elas parecem que transcendem a melodia e a letra. Elas se tornam um verdadeiro chamado para a gente não desistir, um hino de resistência bem no meio dos tempos difíceis. Mas como é que uma canção vira uma tábua de salvação? De onde vem esse poder de sustentar toda uma comunidade? Pois é, essa é a história do hino 394 da harpa cristã, A Mão ao Arado. E para entender essa força, a gente precisa começar por quem o escreveu. Então, para entender a força desse hino, primeiro a gente precisa conhecer a mulher por trás dessas palavras, Frida Wingren. A Frida Wingren era uma figura de múltiplos talentos, uma missionária super dedicada, uma poetisa de uma sensibilidade enorme, Uma musicista muito talentosa. E também enfermeira, que cuidava tanto do corpo quanto da alma das pessoas. E todos esses papéis se juntavam numa pessoa só. Frida Wingren, essa missionária sueca que viveu de 1891 a 1940, não era só uma coadjuvante na história. Muito pelo contrário. Ao lado do marido, Gunnar Wingren, ela foi uma figura central na fundação do movimento pentecostal aqui no Brasil, usando todos esses talentos para escrever e traduzir muitos dos hinos da harpa cristã. Agora, para entender a profundidade das palavras dela, a gente precisa viajar para o contexto em que esse hino nasceu. E olha, não foi um tempo nada fácil. Os pioneiros do evangelho no Brasil enfrentavam um cenário de dificuldades imensas. A gente está falando de grandes perseguições, de uma falta de recursos enorme e, claro, dos desafios de um país gigantesco. Era um ambiente que testava a fé a cada minuto. E foi exatamente nesse cenário de adversidade que a Frida Wingren encontrou inspiração. Não em algo novo, mas em palavras que já existiam, palavras antigas e muito, muito poderosas. A inspiração veio direto de uma fala de Jesus, lá no livro de Lucas. Essa passagem se tornou a semente de toda a mensagem do hino. Aquela necessidade de seguir em frente sem olhar para trás, com o foco total na missão. E isso nos leva à metáfora central. A mão ao arado não é sobre agricultura de verdade. É um símbolo daquele trabalho duro, constante, na colheita de almas. Um compromisso que exige dedicação total, sem distrações nem arrependimentos. Vamos ver então como essa ideia se transformou na mensagem tão forte do hino 394 e no legado que ele deixou. O hino funciona como um verdadeiro chamado à ação. Primeiro, não vacilar diante das tribulações. Segundo, manter o foco na recompensa celestial, a tal da coroa. Terceiro, trabalhar com o senso de urgência porque o sol declina. E o mais importante de tudo, nunca, jamais voltar atrás. E o que torna isso ainda mais poderoso é que a Frida Wingren não só escreveu sobre isso, ela viveu essa mensagem. No meio de todas as atividades missionárias, liderando, escrevendo, evangelizando, ela foi um exemplo vivo da mão ao arado que ela mesma descreveu. E foi assim que esse hino se tornou um verdadeiro estandarte, um chamado para que os crentes permanecessem firmes, vigilantes e constantes na jornada, não importando o peso da cruz que carregassem, uma fonte de força que ecoa até hoje. A história da Frida Wingren e do hino 394 acaba nos deixando com uma reflexão, né? Se a arte que nasce da dificuldade pode ser tão poderosa, que arte ou música nos oferece força nos momentos de provação hoje em dia?